Vamos agora ver uns exemplos em que temos que calcular derivadas parciais de ordem superior à primeira. Nós até agora calculamos derivadas parciais de ordem 1, em ordem a x e em ordem y. E agora vamos calcular derivadas parciais de ordem 2. Vamos começar por um exemplo muito simples. Suponhamos que eu tenho uma função f de x, y, que é x ao quadrado y mais x ao cubo mais y ao cubo mais x ao cubo, ok? Mais x ao cubo, y ao quadrado. Assim, por exemplo, eu agora tenho aqui uma função que está definida em R2, tem valor em R. Eu posso calcular a derivada da função em ordem a x. Eu vou tratar o y como se fosse uma constante. Então vou ter a derivada desta parcela em ordem a x, que é 2xy, a derivada desta parcela em ordem a x, que é 0, porque o y é uma constante, mais a derivada desta parcela em ordem a x, que é 3x ao quadrado, y ao quadrado. Ok, agora eu vou calcular a derivada parcial em ordem a y. Então, derivo a parcela na bola amarela em ordem a y. Aqui, x é como se fosse uma constante. Portanto, a derivada da primeira parcela na bola amarela é x ao quadrado, em ordem a y. A derivada da parcela na bola verde, y ao cubo, em ordem a y, é 3y ao quadrado. E a derivada da última parcela em ordem a y é 2x ao cubo y. Então, eu defini uma função aqui em cima, que é a derivada parcial em ordem a x. E defini aqui outra função, que é a derivada parcial em ordem a y. Agora, nós podemos querer e vamos querer derivar estas funções outra vez. E então, chamo a atenção numa coisa. Esta função que está aqui, eu posso calcular a derivada parcial dela em ordem a x. Vou escrever assim. Eu tenho ali uma função que eu já calculei, que é esta, cuja expressão é isto. Aquela função posso derivar em ordem a x. Mas também posso derivar em ordem a y. A mesma função que eu tenho ali, posso derivar em ordem a y. A mesma coisa para a função de baixo. A função de baixo, esta derivada parcial em ordem a y, é uma função que depende, tem uma variável vetorial com duas componentes x e y. Portanto, eu posso derivar em ordem a x esta função. Esta função pode ser derivada em ordem a x e também pode ser derivada em ordem y. Então, eu vou ter derivadas parciais de ordem 2. Tenho 4 derivadas parciais de ordem 2 que estão representadas aqui. Cuidado com a notação. A notação para as derivadas parciais é esta. Eu derivo duas vezes f, duas vezes em ordem a x. Aqui derivo duas vezes f, primeiro derivei em x e depois em y. Então, nós estamos a ler a ordem de derivação de dentro para fora. Primeiro em x, depois em y. Aqui embaixo tenho, derivei duas vezes f, primeiro derivei em y e depois derivei em x. E aqui embaixo tenho a segunda derivada do f, duas vezes em y. Agora que já falamos de notação, vamos calcular as derivadas, também as derivadas parciais de ordem 2. Então, vamos fixar primeiro aqui na derivada parcial de f em ordem a x
e vamos agora calcular as suas derivadas parciais. E então, eu acho que não vai haver dificuldades e vou fazer assim. A derivada em ordem a x da derivada parcial em ordem a x é a segunda derivada do f duas vezes em x e é derivar em ordem a x aquele polinómio dentro da bola amarela, 2xy mais 3x² y ao quadrado, que vai dar 2y mais 6x y ao quadrado. Eu estou a considerar o y uma constante. Agora, eu quero derivar em ordem y aquela função que eu tinha obtido há pouco. Isso escreve-se a segunda derivada do f, primeiro em x, depois em y. E agora vou derivar este polinómio aqui em ordem a y. X é constante. Então fica 2x mais 3x ao quadrado, 2y. Ou seja, 2x mais 6x ao quadrado, y. Ok? Eu agora vou derivar a função que nós temos ali na bola verde, que é a derivada parcial da função, em ordem em y. Então, vou escrever assim, desculpem. Vou pegar naquela função que está ali na bola verde e vou escrever, vou derivá-la primeiro em ordem a x. df dy, vou derivar em ordem a x. E escrevemos assim, a segunda derivada do f, primeiro derivei em y, agora vou derivar em x. Então, é derivar em x a função que está na bola verde. X ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2x ao cubo y. O meu y, como eu estou a derivar em x, o meu y é constante. Então, vou ter 2x mais 0 mais 6x ao quadrado y. Ok. Agora, falta-me só uma derivada parcial de ordem 2. A derivada em ordem y de df dy é segunda derivada do f duas vezes em y, que é derivar em y este polinómio que está aqui. Então, eu vou considerar que o x é constante, derivo só em y. Então, vai ficar a derivada do x² em y dá 0, porque é uma constante. A derivada de 3y² em y é 6y. E a derivada de 2x ao cubo y em y é 2x ao cubo, porque o x é uma constante. Ok? É importante observar uma coisa. Quando nós temos uma função inicial como esta, que é um polinómio, nós estamos à espera, nós sabemos na matemática, que estas duas derivadas que estão aqui, estas duas derivadas que nós chamamos cruzadas, estas duas derivadas que eu vou apontar aqui, deixem-me só apagar aqui estas coisas para ser mais fácil. Nós sabemos na matemática que estas duas derivadas, estas duas, têm que ser iguais. Vocês estão a ver? São de facto iguais. Está bem? Isso vai ser importante quando formos calcular, quando formos classificar pontos de estacionariedade. Então, o que eu acabei de dizer é, quando a função inicial é um polinómio, nós sabemos na matemática que as derivadas cruzadas, que são estas em que eu uma vez derivo em ordem a x e depois em ordem a y, em duas ordens diferentes, nós sabemos que essas derivadas são iguais, ok?